Olá, paz e graça, tudo bem com vocês? Olha que maravilha, estamos aqui de novo. E hoje a nossa praça tá, 10, tá cheia de gente aqui, boa e de qualidade, vai ser um programa especial para você. Mas antes eu quero lembrar você que está conosco aqui já nessas maratonas, toda terça, sexta-feira, não se esquece, clica aqui no inscreve-se, dá o seu like para o YouTube pensar que eu sou grande, porque eu só tenho 1,60 m, né? E, o sininho para tudo que a gente postar, você acompanhar. Como você sabe, nós estamos no Núntios Casts. Você que está aí no seu celular, no seu tablet, no seu computador, na sua Smart TV, vindo pelos caminhos da vida, pelas ruas da vida, chegou na vida êxito. Esse é um programa que tem por filosofia, por ideia, por concepção, falar de pessoas que alcançaram o êxito, alcançaram o sucesso verdadeiro, não aquele sucesso fictício, de fama, de luxúria, não. Sucesso debaixo da bênção de Deus, mantendo princípios, mantendo a origem. E é isso que leva você na Avenida Êxito. Você vem de qualquer rua da sua vida, junto comigo na Avenida Êxito. Lá no finalzinho, tem aquela ruazinha sem saída, tem aquele coretozinho. Nós vamos sentar nessa praça, a praça chama Núntios Cast, e vamos aprender. E hoje, já que falamos de coisas de princípio, vamos falar do nosso entrevistado. Hoje está conosco o pastor Otton Philip. Ele é um homem de Deus, pastor há mais de 13 anos, servindo ao Senhor, preparado para ministrar nossas vidas, especialista em falar sobre caráter e está navegando pelas áreas de levar você à cura de uma das maiores doenças do século, a depressão. Ele está aqui com a gente hoje para conversar sobre isso. Caráter e como vencer a depressão. Já vou aproveitando para falar aqui, homens de caráter forte com Otton Philip. E está comigo nesse bate-papo, nessa entrevista, o pastor Moris Albert, aqui do meu lado, junto conosco, ele que vai nos ajudar aqui, nos assessorar nessa entrevista de hoje, porque ele e o Otto, unha e carne, entendeu? Aí eu não sou besta nem nada, mato 2 coelhos, ou melhor, 2 pastor numa bênção só, e numa mesa só. Pastor Otton, seja muito bem-vindo. Pastor Moris, seja muito bem-vindo. Nós estamos aqui na Praça Núntios Casts com o nosso pessoal. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, apóstolo. Muito obrigado pelo convite. Me sinto honrado de estar aqui com vocês. Conhecer o Senhor pessoalmente foi um prazer para mim. O pastor Moris também que me fez o convite, fez essa interligação para a gente poder estar aqui. É um prazer e tenho certeza que o nosso bate-papo de hoje vai trazer conhecimento, graça e experiência para a nossa vida. E estou aqui de coração aberto para compartilhar toda a experiência que vivi e acreditar que o Espírito Santo, sem dúvida alguma, pode abençoar o nosso querido irmão que está nos acompanhando nesse momento. É um prazer. Amém. Glória a Deus. É um prazer imenso estar aqui. Não só estar com todos vocês, mas com este público maravilhoso que vai estar acompanhando. Ter o pastor Otton aqui conosco, para mim, é um presente. E eu não poderia vir de mão vazia. Eu trouxe para ele 2 livros. Que isso aí. Bem da minha autoria, é claro, como presente. Obrigado. Eu aprendi com o meu pastor, com o meu apóstolo, que quando senta alguém na nossa mesa, nós precisamos honrar aquele que senta à nossa mesa. Então, eu trouxe como presente, e como eu disse, é um prazer, é um presente maravilhoso ter o pastor Otton, que já nos conhecemos aí há alguns anos, o qual eu gosto muito dele, sou apaixonado pelas pregações, a forma de ensinar, e quando surgiu essa possibilidade, eu não poderia perder essa oportunidade de tê-lo aqui conosco. Obrigado de coração pelos livros, viu? Amém. Tenho certeza que eu vou ler, eu já gosto de ler, vai ser ótimo ler esses livros aqui. Obrigado. Glória a Deus. Então, vamos então iniciar. O pastor Otton já se apresentou e nós vamos então ouvir o pastor Otton falar um pouco sobre a sua trajetória, sobre a sua vida. Ele vai falar para nós como aconteceu aí a sua convenção, tudo como aconteceu, de que forma aconteceu, desde o princípio até o dia de hoje, para que este público maravilhoso possa conhecer um pouco mais da sua vida, do seu trabalho. Fale para nós sobre tudo isso da sua vida. Eu não nasci numa igreja, aliás, não nasci numa família cristã, necessariamente. Minha família é um pouquinho desestruturada, no sentido de que meu pai ele tinha alguns problemas com bebida, álcool, coisa assim. Separou da minha mãe muito cedo, então, basicamente, a minha mãe que me criou, cuidou de mim, do meu irmão, né? Nós morávamos no Rio de Janeiro, mudamos aqui para São Paulo, já fazem mais de 17 anos, eu cheguei bem jovem aqui.
E nesse período, né, passei minha juventude no mundo, passei minha juventude curtindo o que a maioria dos jovens que não conhecem o evangelho fazem, curtindo balada, bebida, mas sempre senti desde criança um chamado da parte de Deus, tinha algo diferente em mim. Me lembro que quando passava na frente de lojas e via essas camisetas sociais, eu me enxergava usando essas roupas e falava, tem alguma coisa diferente para mim. Eu me enxergava usando essas roupas nesse sentido. E visitei a igreja evangélica uma vez e recebi uma promessa da parte de Deus. A promessa que provavelmente não, é certeza que mudou a história da minha vida. Estava num culto comum, era o último sentado, o pregador terminou de pregar, depois que terminou a mensagem, levantou todo mundo, ele olhou para mim, apontou e falou, você jovem que está no fundo, sozinho, solitário, Deus tem um recado para a sua vida. O Senhor está falando que através de você, Ele vai salvar toda a sua casa. E eu era jovem naquele período, eu acho que eu tinha uns 16, 17 anos de idade, não entendia muito sobre revelação, promessa, profecia, mas guardei essa palavra no coração, de que através da minha vida o Senhor alcançaria a minha família. Naquele momento, aparentemente, a palavra não fazia sentido, porque todo mundo da minha casa ainda não estava firme, minha mãe não estava firme, meus irmãos não estavam firmes, eu mesmo não estava, só ia para a igreja de vez em quando, mas o tempo passou. Quando chegou aproximadamente o ano de 2009, era um ano que eu estava muito inserido no mundo, no contexto de funk. Né? Eu era um DJ de funk, era o meu sonho naquele período, né? Já tinha 19 anos de idade, 19 para 20, o meu sonho era ser DJ de funk. O que eu fiz? Eu comecei a ir para Lan House, era muito comum Lan House naquele período, sim, e comecei a produzir música de funk. Baixei as batidas e comecei a fazer essas músicas e comecei a compartilhar ela no YouTube naquele período. E, por incrível que pareça, começou a viralizar. As músicas começaram a ser divulgadas nesse sentido. Ao ponto de eu já passar na rua e ver carros tocando a música que eu produzi, a música que eu fiz. Então, basicamente, tinha um caminho ali, uma direção para seguir como funk. Esse seria o meu sonho, ser DJ de funk. Mas o sonho do Senhor para minha vida era que eu fosse um pastor. Então, só para mim entender um pouquinho do que você está falando, para a gente poder fuçar um pouco, eu gosto de esmiuçar o que está por trás daquilo que a gente está vendo. Você é um menino do Rio de Janeiro, que lugar do Rio? Duque de Caxias. Do Baixada Fluminense? Exatamente. Né? Terra da Serra, do Chão Batido, do Arcade. Perfeito. Aí você vem de Duque de Caxias com sua família para São Paulo, com certeza em busca de melhor qualidade de vida, de condição, seu pai e tal, e você se envolve no funk, mesmo estando no Rio, que era o berço, de certa forma, do funk. Então, na verdade, você já vem trazendo aquilo dentro de você. E, de alguma forma, sua família, como você deixou de entender, ia num culto ou outro, numa igreja ou outra e tal. E São Paulo, você foi para que região? Eu fui para Zona Norte de São Paulo, Jardim Peri. Ok. Foi o local onde... ali perto da freguesia, para quem não conhece. Exatamente. E ali nesse período, quando a gente veio para São Paulo, veio sim, meu pai e minha mãe, veio a família inteira. Só que aqui começou a ter conflito entre meu pai e minha mãe. Minha mãe resolveu sair de casa e levar a gente. Ter uma separação. Certo. E aí ela resolveu vir para o Peri, que era um local mais acessível e até não tinha tanta condição financeira, um local acessível naquele momento para a gente poder Para quem não sabe, o Jardim Peri, aqui em São Paulo, fica na periferia da Zona Norte, entre a divisa da Zona Norte e a Zona Oeste, na freguesia Brasilândia. É o encontro ali das duas fontes. Perfeito. E aí a gente veio morar no Peri. Minha mãe não era firme na igreja, mas ela conhecia um pouquinho da palavra. Aí, tinha um pezinho lá já, né? Exatamente, perfeito, apóstolo. Aí quando tinha a profeciazinha, corria para a igreja. Exatamente, perfeito. Estou entendendo. Aí foi assim que você já tinha uma ideia de o que era o culto, o que era aquela palavra e tal. Quando você recebe essa profecia sobre ser o homem que levaria a sua família a uma condução de salvação, isso dentro da mente de alguém que já gostava de pensar, de falar, isso já deixava você assim, tipo, eu tenho que ser mais responsável, meu pai já foi embora, minha mãe é sozinha, você é o filho mais velho, não é o filho mais velho? Como é sou isso? Mais velho. Então, sou mais velho. Eu estou lendo você um pouquinho para que o nosso amigo, nós estamos numa praça aqui, sim, chama Nutiuscast, e o pessoal em casa precisa compreender perfeitamente para conhecer a gente. Então, tá certo. Então, continuando, só recebi a profecia, né? Ainda morávamos ali no Peri, eu ia de vez em quando, e guardei essa palavra no coração, mas ainda era o DJ de funk, ainda era o sonhador com funk, até que em 2009, eu acredito que Deus marcou a data exata para me trazer para a presença dele, porque mesmo tendo aparentemente uma certa relevância como DJ, eu estava pelo menos começando a ter, já que as minhas músicas já estavam começando a viralizar, tocar em carro, coisa assim, eu sabia que tinha um vazio no meu coração, e esse vazio não seria preenchido pelo sonho de ser DJ de funk. Havia um vazio.
E um amigo meu me convidou para ir num culto evangélico, numa igreja Assembleia de Deus. Fui nesse culto, senti muito a presença de Deus e senti muito Deus falar comigo. Isso, fui no culto, voltei para casa, fiquei a semana inteira pensativo, o Espírito Santo trabalhando no meu coração. Eu sabia que tinha que renunciar a alguma coisa se eu quisesse um compromisso sério com Cristo. Nessa época eu já tinha 20 anos de idade e o funk, nada disso preenchia mais o vazio do meu coração. Foi aí que eu decidi entregar minha vida para Cristo. Me lembro até hoje, no ano de 2009, setembro de 2009, numa quinta-feira, voltei na mesma Assembleia de Deus. O pastor pregou sobre você não vender a sua primogenitura. Me lembro da mensagem. E eu fui até o altar no final, chorando. Entreguei minha vida a Cristo Jesus e, graças a Deus, em certa medida, se passou 2 ou 3 meses, aquela promessa se cumpriu na minha vida. Porque, então, eu me converti, me dediquei de verdade ao Senhor, passei a orar em casa, passei a buscar o Senhor. E a primeira pessoa a vir para a presença de Deus foi o meu irmão, que se interessou muito, né, pelo fato de me ver dedicado para Deus. Da sua mudança. Exatamente. Viu essa mudança, viu o interesse, viu que eu estava diferente, que eu já não saía, já não bebia, já não fazia nada que não tinha nada a ver com os valores cristãos. Viu o interesse, viu o exemplo, levei ele para um culto de quarta-feira. Naquele dia, o meu irmão também aceitou Jesus como Senhor e Salvador. A pessoa mais resistente um pouquinho na minha casa para que essa promessa se cumprisse foi a minha mãe. Foi um pouquinho mais resistente, mas num culto no lar, na minha vizinha, depois de uns 4 meses que eu me converti, ela também entregou a vida para Jesus e, graças a Deus, a promessa que o Senhor havia dito para mim se cumpriu. A minha família, graças a Deus, começou a caminhar com Cristo Jesus. E é interessante porque, se nós formos analisar sua mãe, olhando para ela hoje, não aparenta que seria ela a mais difícil de trazer para o reino, né? Conhecendo ela hoje, é claro. Uhum. Mas nesse momento aí, você já estava trabalhando na obra? Como que era a sua vida na igreja? Qual que era a sua rotina? Você já trabalhava na obra, já fazia alguma coisa na igreja? Ou aquilo estava se cumprindo como promessa de Deus, mas você ainda não estava fluente na obra do Senhor? Quando eu me converti ali no final de 2009, eu me converti para me entregar realmente para o Senhor. Eu vinha de uma decepção amorosa e o que martelava na minha mente naquele momento é o tempo perdido. Eu ficava pensando assim, poxa, me dediquei tanto para uma pessoa e a pessoa não me valorizou. E eu comparava e fazia na minha mente um pouquinho analítica, eu comparava, se eu tivesse me dedicado para Cristo, se eu me dedicado para o Senhor, será que eu não estaria um pouquinho melhor, mais satisfeito, mais feliz? Então, a minha conversão, ela foi uma conversão, eu diria que radical. E, aliás, como toda conversão genuína deve ser. Bem radical, no sentido de abandonar o mundo, abandonar o pecado e se voltar realmente para Cristo Jesus. Então, eu me afastei de todos os amigos, comecei a me dedicar. E o meu crescimento na obra de Deus foi algo realmente muito rápido. Muito rápido. Porque 2 meses depois que eu me converti, eu já estava como obreiro. Fui me dedicando mais, 3 meses eu já estava liderando a mocidade. Aconteceu um conflito, o líder atual da mocidade da igreja Assembleia de Deus que eu estava congregando, me parece que ele não quis mais ficar na liderança, alguma coisa assim, mudou de ministério, e surgiu uma vaga. O pastor viu que eu estava dedicado naquele período, viu que eu estava realmente engajado na obra de Deus, provavelmente reconheceu um princípio de chamada de Deus para a minha vida, nesse sentido, porque Deus sempre foi claro sobre a chamada pastoral comigo desde o início. Desde o início, sempre soube que eu entraria para a igreja, ficaria firme com Cristo Jesus, mas não seria só frequentar, mas seria algo engajado para a obra de Deus. E aí eu comecei a me dedicar e foi fluindo naturalmente. Me tornei líder da mocidade, já estava liderando jovens depois de 4 meses, firme na igreja, e daqui a pouco, depois de um ano e meio aproximadamente, já fui separado ao diaconato e fui crescendo ministerialmente, mas sempre engajado na obra. Na minha conversão, eu diria que foi uma conversão tão radical nesse sentido, que eu diria que 2010, me converti no final de 2009, 2010 foi o ano que eu mais conversei com Deus do que qualquer outra pessoa no mundo. Inclusive, foi o ano que eu mais li a Bíblia, e vergonhosamente talvez eu fale isso, porque assim, eu li a Bíblia 4 vezes em um ano. Tamanha a dedicação que eu tinha a Cristo Jesus naquele período. Fome, né? Exatamente, uma fome, uma sede. Eu renunciei praticamente à vida de amizade, não tinha mais amigos. A única pessoa que eu conversava era Deus. E esse foi o período realmente de uma dedicação profunda, que me fez crescer muito na presença de Cristo Jesus. É interessante porque eu costumo dizer que quando nós aceitamos Jesus, nós perdemos muitos amigos. Mas fato é que nós ganhamos muitos irmãos. É um momento onde
nós acabamos nos afastando ou as pessoas se afastando de nós, porque já não somos mais o mesmo. Sim. Os nossos pensamentos já não é mais o mesmo. O nosso coração já não é preso mais naquilo que outrora estava preso, porque agora estamos buscando a ter também a mente de Cristo. E isso nos faz crescer, é claro, mas na sua vida, quando de fato surgiu essa possibilidade de se tornar um pastor, você já disse aqui que já tinha dentro de você, Deus já tinha colocado no seu coração de que ele não estava te separando para ser um membro ali, para estar sentado congregando, mas para fazer a obra. Como entrou o pastorado na tua vida? Quando chegou o momento, como você recebeu isso? É interessante essa pergunta, pastor Mores, porque quando eu me converti a Cristo Jesus, já tinha essa chama acesa de saber que eu tinha uma responsabilidade maior na presença de Cristo. Eu entendo que o chamado pastoral ele é feito de dois modos, né? Dois modos, eu diria. O chamado interno e o chamado externo. O chamado interno seria aquilo que a gente pode dizer que é a chama do coração, aquela convicção interna, já que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus, por que ele não pode testificar que eu tenho uma chamada pastoral? Então, ele sempre testificou isso desde o início da minha caminhada, a partir do momento que eu comecei a me dedicar. Então, primeiro, essa chamada interna, essa convicção de que, opa, tem alguma coisa aqui se formando dentro de mim, há uma chamada para liderança, alguma coisa para assumir uma responsabilidade. Talvez não conseguia dar nome ainda, por exemplo, pastor, mas já sabia que tinha uma certa responsabilidade. A chamada externa, que eu diria, é acompanhada pelo resultado e as portas que Deus vai abrindo para você. Exemplo, eu me dedicava tanto que no final do culto, a Igreja Assembleia de Deus que me converti tinha um costume de orar pelas pessoas assim que o culto terminava e tinha aquela fila de oração. Eu ia entrar nesse detalhe, Qual ministério que era? Tinha aquela fila de oração. E o que acontecia? As pessoas começavam... Qual que era o ministério da igreja que você era? Assembleia de Deus, Ministério Sena, Pastor André Eduardo Ito. Okay. E as pessoas começaram a reconhecer uma certa liderança, uma certa graça na minha vida, que quando o pastor colocava, eu era já um obreiro, né? E quando o pastor colocava eu e outro obreiro para lá na fila de oração, a minha fila de oração tinha muito mais gente. E dava para perceber que a igreja estava começando a confiar em mim nesse sentido. Tanto que, quando eu fui ungida a diácono, separado a diácono por um tempo, e depois a evangelista. Fiquei mais tempo como evangelista. As pessoas que visitavam a igreja durante a época que eu era evangelista já me chamavam de pastor. Já olhavam para mim, já falavam assim, o pastor Otton, e eu não era ainda. Mas, em algum sentido, já viam eu cumprindo aquela função. Nessa altura, como evangelista, eu já tinha, obviamente, a consciência, a convicção de que tinha um chamado pastoral para a minha vida. É óbvio que veio profecias que confirmem isso, da boca do meu próprio pastor, nesse sentido, mas eu acredito que, junto, não só as profecias, mas junto com as profecias, principalmente a convicção interna. Eu tenho um chamado. E eu tinha isso no meu coração. E isso me fez dedicar ainda mais para Cristo Jesus. Era solteiro naquela época e meu tempo era para Cristo Jesus. Isso me ajudou a crescer muito. E uma coisa interessante é que eu visitava, querido apóstolo, algumas pontos de pregação, coisa assim, e eu recebia muitas profecias de Deus falando assim, Deus tem pressa, Deus tem pressa, Deus tem pressa. Deus tem pressa? Como assim Deus tem pressa? Eu já estou aqui, eu já me converti, Deus tem pressa. Demorei um pouquinho para entender se Deus tem pressa, mas na linguagem de hoje, com um pouquinho mais de maturidade espiritual, eu entendia que Deus estava falando assim, filho, quando você é casal, quando você tiver uma família, você não vai ter tanto tempo quanto você tem agora. E, de certa forma, isso é bíblico. Paulo fala sobre isso. O solteiro tem muito mais tempo para as coisas do Senhor. Então, enquanto naquela época eu era solteiro, o Senhor falava isso comigo. Deus tem pressa no sentido de dedicação. Se dedique, aproveite o tempo livre que você tem, cresça. Né? Leia, busque, se dedique. E graças a Deus, eu acredito que fiz isso, por isso que fui ungido ou separado ao ministério pastoral. Alguém pode dizer que seja um pouquinho jovem, com 24 anos de idade, mas fui separado com a convicção de que realmente tinha um chamado. Tinha sido chamado por Deus e não tive medo nesse sentido. Isso é muito importante. Antes de nós entrarmos, é claro, naquilo que talvez seja um foco maior, que é falar sobre a depressão, a escola do caráter, como ela surgiu na sua vida? Porque foi antes da depressão. Antes de nós entrarmos nesse assunto da depressão, como surgiu a escola do caráter? De que forma surgiu? Foi ideia sua? Foi projeto que você pegou de alguém? Como que aconteceu na sua vida? Estava esperando por essa pergunta. Obrigado.
A Escola do Caráter é um projeto que o Senhor colocou no meu coração, e ela não só é um projeto, que a gente tem um site online, né? Mas é também algo relacionado ao meu chamado. Por quê? O meu interesse pela palavra caráter e pelo estudo do caráter humano, o caráter cristão, surgiu em meados de 2013. Já tinha me convertido, já estava caminhando com Cristo. Alguém me presenteou com um livro sobre liderança. Acho que o livro se chama Liderança com Propósito, do pastor americano Rick Warren. E eu li esse livro, um capítulo desse livro fala sobre atributos da liderança, ou qualidades da liderança. Um dos atributos que o autor toca no livro é o caráter. Ele fala sobre um dos atributos inegociáveis da liderança cristã é um caráter forjado por Deus. Isso me chamou muita atenção. A partir dessa leitura, eu me apercebi, né, ou me peguei pensando, interessante essa palavra, interessante o conceito de caráter, mexeu comigo. Aí, então, eu fui pesquisar na internet, eu falei, eu quero saber tudo sobre essa palavra. Nessa pesquisa que eu fiz na internet, eu percebi que tem muito pouco conteúdo sendo divulgado em relação a isso, principalmente no meio cristão. Então, eu não consegui achar um blog específico falando sobre o assunto, eu não consegui achar um site, às vezes eu vou achar um artigo ou outro, um vídeo ou outro, né? Mas muito pouco conteúdo. Até livros naquele período, em 2013, tinha pouquíssimos livros sobre o assunto. O que me despertou interesse. E eu, desde 2013, então, decidi, eu vou me dedicar a essa palavra, aliás, vou me dedicar a esse assunto. Porque assim, eu sei que como pregadores, às vezes a gente não vai conseguir dominar todos os assuntos e até uma questão de humildade nesse sentido. E como pregador e pastor, a gente, em certa medida, pastoreando, minha experiência de pastorear, eu não posso só pregar sobre isso num culto de domingo. Eu vou pregar sobre diversos assuntos, aquilo que o Espírito me direcionar. Mas posso me especializar nesse tema. Posso me especializar em falar sobre caráter cristão, em falar sobre o desenvolvimento do caráter cristão. Então, eu comecei a comprar todo tipo de livro que falava sobre caráter, comecei a estudar tudo que falava sobre caráter e falei, eu não preciso ficar só com esse conhecimento para mim, preciso expor isso na internet. Foi aí que surgiu a ideia da Escola do Caráter, que a princípio foi um blog, né? Criei um blog chamado Escola do Caráter e comecei, de 2013 para cá, postar conteúdo no blog, fazer artigos, escrever, postar frases. Eu me dedico muito à ideia de construção de frases sobre caráter, tanto que eu já tenho mais de 300 frases no UOL Pensador, especificamente sobre caráter nesse sentido. Compartilho muito frases na minha rede social sobre o tema, e eu me dediquei bastante a esse tema. Me dediquei bastante a aprender um pouquinho mais. Conversei com o meu pastor local da Assembleia de Deus, que ainda congregava, falei, pastor, eu quero me dedicar um pouquinho mais a esse tema. O senhor me permite, na escola bíblica eu já era professor, me permite trazer alguns estudos específicos sobre o tema? Foi aí que eu comecei a fazer alguns cursos sobre caráter cristão, sobre desenvolvimento de caráter, né, sobre como desenvolver um caráter bíblico ou semelhante ao de Cristo Jesus. Foi daí que surgiu tanto a Escola do Caráter, que até hoje é um blog que está no ar, né, como surgiu também o meu interesse em se tornar, de fato, um especialista nessa palavra. Você sabe que você está falando algumas coisas que eu vou comentar, porque como eu não sou entrevistador hoje, entrevistador é humor, então eu posso jogar a conversa fora, né? Você percebe que o contexto de 2009 da sua conversão, vindo de um fundo emocional, de uma decepção amorosa, que levou você a uma reflexão sobre estou no caminho certo, é isso que eu devo fazer, é isso que eu não devo fazer, você encontra Deus dizendo, eu tenho pressa. Você percebeu que, na verdade, a pressa de Deus para você, se você percebeu isso hoje, se você consegue diagnosticar isso, a pressa de Deus, na verdade, não era em você ser pastor para cuidar de igreja, era em você se especializar numa missão. Porque quando os discípulos são chamados, você gosta de filosofia, por isso que eu estou entrando por esse caminho, né? Gente, eu não sou entrevistado, mas eu estou aproveitando, tá bom? Quando você entra por essa história, quando Deus chama os 12, ele não chamou os 12 para tudo. Ele chamou os 12 para fins específicos. Sim. Né? As pessoas não têm essa concepção, mas os 12, cada um tinha um papel. Cada um tinha uma função. Eles ficaram 3 anos treinando com Jesus o que era Jesus e quem era Jesus, para falar de Jesus em uma área específica. Se você pega os evangelhos sinópticos, por exemplo, um fala do Jesus que faz milagres, outro fala do Jesus histórico e outro fala de Jesus comportamento, caráter. Então, na verdade, o teu chamado não era de fato, se eu estou falando bobagem, você me ajuda. Mas o teu chamado me parece que não era para ser pastor de uma igreja,
era o chamado para entender a especificidade de Deus na sua vida para curar uma área do corpo de Cristo. Perfeito. Inclusive, Ou estou viajando na maionese? de forma alguma, o senhor está acrescentando e enriquecendo a nossa conversa, porque talvez o nosso ouvinte possa entender de uma maneira como eu estou ouvindo, então diferenciada. Eu não estou na internet, eu posso perguntar ao vivo. Estou na vontade, né? Inclusive, eu estou aqui para aprender também, querido apóstolo. Sem dúvida alguma, eu acredito que Deus não tinha pressa no sentido de te dar um cargo ou colocar PR antes do meu nome. Mas a pressa seria realmente em preparo para a minha vida, em preparar, em ter estrutura. Principalmente porque, e aqui é um ponto que eu gostaria de desabafar sobre a ideia de escolher a palavra caráter. Muitas das vezes eu me pego pensando por que eu escolhi esse tema específico na minha vida, já que esse tema, eu sei que ele coloca sobre mim uma cobrança muito grande das pessoas. Inclusive, cobranças até de pessoas da minha família. Já teve momentos e situações em que eu desagradei algumas pessoas, né? Faz tal coisa, não normal, vou fazer. Né? Desagradei, o que é normal da vida. Mas você fala sobre caráter. Como assim? Eu falo sobre caráter significa necessariamente que eu sou uma espécie de pessoa que tem que fazer as suas vontades, não posso se desagradar? Então, assim, as pessoas olham para mim, às vezes, em casa, por ter escolhido esse tema, eu coloquei sobre mim uma cobrança. Aqui, senão eu vou para outro assunto, eu já ia... Eu vou lendo você, é muito legal isso. Eu me vejo em você em muita coisa quando eu era garoto. E aí... me vendo nas mesmas falas. E aí... A cobrança, às vezes, por causa desse tema, né? Eu falo sobre caráter. Em algum sentido, entendo a responsabilidade, né? Por exemplo, uma pessoa que fala sobre caráter tem que ter um estilo de vida de exemplo cristão, tem que ser moldado por Deus, e se eu acredito que isso é uma coisa ligada ao meu ministério, ou para sarar algo no corpo de Cristo nesse sentido, inclusive estudei um pouquinho sobre propósito de vida durante muito tempo, e isso tem uma palavra que chamou minha atenção, propósito de vida, as suas dores está, de alguma forma, aquilo que te indigna no corpo de Cristo está ligado ao seu chamado. E o que sempre me deixou indignado é realmente a questão do caráter, ou melhor, da falta de um bom caráter por parte de algumas pessoas no reino de Deus. Então, por que não me dedicar a esse assunto, em algum sentido, tentar ajudar, tentar acrescentar? O que é caráter? Boa pergunta. Existe a definição simplista que as pessoas têm sobre caráter hoje em dia. Por exemplo, se você perguntar para alguma pessoa, vai dizer caráter é pagar as contas em dia. Caráter é não falar mentira. Caráter é viver a verdade e humildade. Tudo isso é um conceito de caráter, sim. Mas a definição, geralmente, que eu até uso no meu livro, Homens de Caráter Forte, uma definição mais específica, eu diria que caráter é o conjunto de hábitos, atitudes e valores que, de forma consistente, determinam a verdadeira essência moral do indivíduo. O que isso significa? Para mim, caráter é uma espécie de bússola moral que vai apontar para uma direção na sua vida. Seja uma direção boa, moralmente falando, ou uma direção má. E aí a gente entra nos dois conceitos de caráter que existem no mundo. Só existe dois tipos de caráter. O bom caráter e o mau caráter. Então, como o caráter é esse conjunto de hábitos, atitudes e valores que acabam determinando a essência moral, e acredito que todos nós temos uma essência moral, temos uma bússola moral que direciona a nossa vida para um caminho. Infelizmente, algumas pessoas para um caminho errado, para um caminho obscuro do engano, da mentira, da trapaça, né, dos vícios, dos defeitos morais, e outras pessoas para o caminho da verdade, como, por exemplo, o nosso Senhor Jesus Cristo, que, para mim, dentro dos estudos que eu fiz sobre caráter cristão na Bíblia, é o maior paradigma de caráter que nós temos. É o maior exemplo de caráter impecável que nós temos a seguir, né? Quando o próprio Senhor Jesus ele sai do batismo e o Senhor Deus fala, este é meu filho em quem a minha alma tem prazer. Então, o que o pai viu no filho para dizer a minha alma tem prazer nele, vasculhou tudo, inclusive o caráter. Eu tenho prazer no caráter do meu filho. Por isso a minha alma tem prazer nele. Ou a gente pode pegar o exemplo de Jó, que para mim é um dos personagens bíblicos que Deus dá testemunho do caráter dele. Satanás, viste o meu servo Jó? E aí, Deus poderia citar riqueza, Deus poderia citar tudo que Jó conquistou, mas Deus cita algumas características, temente, fiel, honesto, se desvia do mal, que são traços de caráter, são traços positivos no caráter. É como se Deus dissesse para Satanás, viste o meu servo Jó, em outras palavras, viste o caráter dele? Viu como ele é um homem íntegro? E essas coisas na Bíblia, ou seja, essas observações que eu fui fazendo dentro dessa perspectiva do caráter cristão, foi o que foi acendendo em mim.
cada vez mais a chama e o desejo de desenvolver um entendimento sobre esse assunto. Com certeza, essa sua indignação por um mau caráter, porque o que leva a um oposto é o contraposto, né? Uhum. Vem de uma própria estrutura que você teve de exemplo familiar e moral, que te disse, eu não quero ser esse homem, né? Então, por não ser esse homem, o que eu quero refletir aqui com as pessoas que estão assistindo a gente é que aquilo que te mais machuca é que te habilita. Você tem que entender isso que está assistindo a gente. Nós estamos falando aqui de caráter. O pastor Otto ainda está um pouco filósofo demais. Mas o que acontece? Teve um pai com distúrbio, com mau comportamento, com problema com alcoolismo, com certeza com mulheres. Tira a família do seu estado natural, da sua parentela, vem para outro estado. E aí a família vulnerável nessa situação é obrigada a viver um divórcio, filhos na periferia, mãe trabalhando, aquele quadro da mãe solteira. Então, tudo isso cria no jovem a ideia do que o mau caratismo do pai fez. Então, quando ele se converte e encontra em Jesus a verdade, em Jesus a construção do caráter de Deus, que são as características absolvidas, os atributos do verdadeiro Deus, faz com que ele diga, eu preciso entender o que é isso. E aí, quando Deus diz para ele, eu tenho pressa, se Deus está dizendo para você que tem pressa, talvez não seja ter pressa para você ser pastor de uma igreja, para você ser o líder de louvor. É pressa para habilitar o que ele está provocando em você para habilitação. Porque se você parar para ouvir com calma o que ele está dizendo, tudo que ele passou, não era para que ele fosse pastor de uma igreja. Ele pode ser pastor de qualquer coisa, até porque pastor é de área, não é de igreja. Tem gente que pensa que pastor é de igreja, não é. Pastor é de área. Uhum. Pastor é pastor específico de área. Não existe pastor de uma igreja inteira, isso não existe. Existe o pastor de pastores, pastor disso, pastor daquilo, mas essa é uma outra história. Então, assim, quando ele, mesmo sem perceber, vai nesse caminho, está dizendo para você, o mau caratismo do meu pai me habilitou a falar sobre bom caráter. Não significa que ele tem um caráter perfeito, até porque ninguém tem, mas que ele está no caminho de entender e ser melhor do que aquilo que ele teve como exemplo. Talvez, em vez de ficar criticando quem é mau exemplo para você, seja exatamente o que você precisava para poder entender que você pode ser habilitado para corrigir outros para que não seja assim. Então, estou só tentando aqui traduzir, um pouco mais suavizar, para você entender o que Deus fez na vida desse homem e o que está fazendo e o que ainda vai fazer. O senhor abriu a minha mente em relação a isso, porque realmente eu nunca enxerguei nessa clareza em relação ao meu pai. Mas realmente o que o senhor está falando é completamente o sentido. Porque o primeiro exemplo que me indignou de mau caratismo vem exatamente do meu pai. Sim. Né? Das memórias que eu tenho dele agredindo a minha mãe, dele batendo na minha mãe, das memórias que eu tenho... do meu pai também. As memórias da violência ou coisa assim, que já começou, em certa medida, a me indignar em relação a ter a oportunidade de ter uma família, de valorizar a família, a casa, e não valorizar, e ver que o mau caratismo, em certa medida, machucou a minha família. E você sabe que essa vai ser a sua prova a vida inteira, né? Conseguir superar as deficiências mesmo em relacionamentos. É tanto que um relacionamento leva você para Cristo, relacionamento leva você à reflexão sobre a depressão, que é uma deficiência e resultado de uma fissura no caráter, e aí por aí vai. Mas vamos continuar a história, porque senão vira divã, e aí não vira mais. Senão vai até meia-noite. E se você que está assistindo a gente quiser falar com a gente, quiser mandar sua pergunta no chat, manda aqui para a gente que já responder para você. Tem o contato aqui embaixo no vídeo, tem o Instagram do Pastor Otton, tem o Instagram do Pastor Mores. Você pode mandar e eles vão estar disponíveis para falar com você, para conversar com você e continuar essa conversa que eu estou dando aqui pitaco. É bem isso aí. Então, continuando sobre a questão do caráter, como eu disse, é uma palavra que coloca sobre mim uma certa responsabilidade, eu sei disso, né? Mas sempre foi um desejo e uma chama de compartilhar isso. Eu ainda tenho projetos maiores em relação a esse tema, de fazer um congresso a nível nacional um dia, se Deus assim permitir, de poder chamar mais pessoas para refletir sobre a importância não só da palavra, mas principalmente do conceito e a importância de desenvolver um caráter cristão nas nossas vidas. Foi daí que eu comecei a criar conteúdos cada vez mais na internet, nesse sentido. Às vezes sou chamado do cara chato, né? Já recebi muito hater, o que é natural, você vai estar no seu caminho, na sua direção, vai ter hater nesse sentido.
E o apelido que me deram por falar sobre caráter é o moralista. O moralista chegou. Por quê? Vai falar, ó, mentir é mau caratismo. Ter condição financeira de pagar e não pagar tá dando uma certa falha de caráter. E aí alguém, ou outro pessoal vai olhar e falar, o moralista de internet. Mas, na verdade, não é isso. Na verdade, o que eu falo sobre a questão é a colocação do apóstolo foi perfeita no sentido de que eu não sou perfeito em caráter, e isso é exatamente o que as pessoas precisam entender. Não existe uma pessoa, a não ser Cristo Jesus, que tem um caráter totalmente perfeito. A gente está em Quer ver eu construção. traduzir isso? O médico não fica doente? Então, o médico fica doente, O perfeito? cabeleireiro tem que cortar o cabelo? Exato, Não é assim? exato. Então, não é que você é habilitado Exato. numa profissão, não é habilitado numa função, numa característica, que é a origem da palavra caráter, né? Sim, É somatória de características de alguma coisa. Isso forma um caráter de um corpo, o caráter de uma pessoa, o caráter, a imagem que se vê daquilo. Não significa que você não tenha problemas. O próprio Pedro entrega para Jesus a palavra mais profética da raça humana e mais importante nos dias de hoje, que é a instituição da igreja, e ele, como pedra, seria a pedra que seria edificado. Jesus não edificou a igreja sobre ele, ficou sobre o homem. Por isso que ela tem defeito. E por isso que precisa de uma pedra de esquina. A pedra de esquina não é a pedra de edificação. A pedra de esquina é a pedra de ajuste. É a pedra de equilíbrio. perfeito. Mas tudo bem. Então, o próprio Pedro, Jesus, por que você deixou o diabo em seu coração? Porque eu sou humano, ué. Porque eu não sou o Senhor. Só por Perfeito. isso, não é isso? Tá Então, aprendendo. então a gente é assim. As pessoas têm que entender isso também. Aprendendo, desenvolvendo e acrescentando cada vez mais, crescendo. Tanto que eu falo sobre a questão do caráter, no meu livro eu falo sobre isso, que a gente não está no caminho, ninguém chegou na perfeição nesse sentido e talvez não chegue até Cristo voltar. Mas é como aquele texto de Filipenses diz, aperfeiçoando até o dia do nosso Senhor e Salvador. É um processo. Né? Eu costumo dizer que caráter não vem pronto, você desenvolve o caráter, você não compra um caráter é a soma na de um monte vida. de coisa. Você vai... É a soma da família, é a soma das aprendizado, experiências, é a soma dos erros, é a soma do que você estuda. experiência de vida, ambiente em que você está Você tem inserido. um caráter forte, mas não é bonito igual eu, não tem jeito. Isso. Não vai conseguir ser bonito igual a nós? Nós da mensageira é a régua do cabelo do homem. Não vai ter uma dessa, não tem jeito. Gente, só para descontrair com você, aqui no Muitos Cast, estamos nessa praça gostosa, falando sobre caráter. Você percebeu que o pastor, eu já percebi que o pastor Otto é igual eu. Ele fala, liga um motorzinho, não desliga não. Vai embora em cima aí, mas nós temos que perguntar coisas para ele, temos que falar com ele algumas coisas, temos que descobrir algumas coisas, né? Além dessa questão do caráter, desse desenvolvimento que ele está levando da depressão. Pastor Otto é pastor há 13 anos e eu quero fazer umas perguntas capciosas para ele. Vamos fazer as perguntas capciosas para ele? Vamos fazer? Vamos pra cima, né? Pastor Otto, qual é o tema bíblico tirando o caráter que você mais gosta de pregar? Escatologia. É? Escatologia. Interessante. Inclusive, depois do estudo do caráter, eu descobri o meu interesse pela escatologia, comprei tudo que é livro sobre o assunto. Então, você gosta de... Você pode me dar uma resposta aqui. É um assunto que eu não entendo quase nada, então eu queria que você me ajudasse. Pois não. Os 4 animais de Ezequiel têm alguma relação com as 4 referências da imagem de escultura babilônica do rei? Não cheguei a perceber essa linha de raciocínio. Porque, assim, na escatologia... Sim, eu sei. Tô só te provocando. Ah, tá. Tá bom. É pegadinha. É só para deixar entrevistado Não, descontraído. agora a minha mente fez assim, porque a gente estuda um pouquinho, né? Entende um pouquinho, mas assim, peraí, uma associação com uma coisa a outra, minha mente meio que deu um bug. Mas dá uma olhada depois, com calma, agora falando sério, porque tem uma relação muito legal entre os 4 reinos babilônicos, persa, medo-persa, romano e grego. Esses 4 reinos e os 4 animais que representam as 4 forças que se manifestam no Apocalipse. E aí você vai construir a ideia da geopolítica atual, são os 4 reinos que existem hoje. Dá uma olhada depois disso com calma, que é bem interessante. Perfeito. Eu não prego sobre escatologia, nunca preguei e nem vou pregar. Eu acho Mas que é um assunto... o senhor acredita que é um assunto muito divergente no corpo de Cristo? É porque não é um assunto fatídico. Você pode dar insights, mas não tem data, não tem... O que eu digo é hoje é, amanhã não é. Vai ser depois. Então, já que ele deixou assim, é para ninguém ser mestre do assunto. Eu diria que é um assunto que a gente não pode bater o martelo, a não ser no fato de que Cristo vai voltar. São coisas realmente Tem gente que negociáveis. acha que ele vai voltar
na nuvem, tem gente que vai botar bife já de ouro, tem gente que acredita no arrebatamento. Você Então, acredita no arrebatamento ou não? então, acredito. Você é milenista, pós-milenista, pré-tribulacionista? A definição correta seria pré-tribulacionista, pré-milenista, dispensacionalista. Futurista. Igual eu. Também sou pré-tribulacionista, pré-milenista. Então somos Maranata, então. Hora vem Senhor Jesus. É isso aí. Pode vir logo. Vem logo. Eu tô louco pra ir embora, viu? Tem um povo que diz que ele já voltou. Deixa as contas aí pro povo Tem um pagar. povo que diz que ainda tem, que tá esperando, não ele, mas tá esperando o anticristo. Mas assim, a escatologia realmente é uma área que tem que ter humildade. É um assunto que tem que ter humildade para abordar. Humildade, eu digo, não que você não possa compreender, mas a humildade de não aflorar os ânimos. Não é finito, o assunto não é finito. Exatamente. E você pastoreou algum tempo alguma igreja local Pastoreei. Como foi essa experiência? 3 igrejas, a minha experiência de pastorear. 3 igrejas. A primeira igreja que eu pastoreei é a igreja que eu fui separado do Ministério Pastoral, que é a Assembleia de Deus Ministério Sena. Essa Ministério Sena é a mesma que tem filial aqui no Brasil? Então, infelizmente, no norte ela já fechou já. Mas ela tinha uma sede no norte ou no Ministério Não, ela só tinha a igreja local mesmo ali no Peri. Okay, tinha só uma igreja local ali no Peri. Certo. Que é a igreja que eu me converti, então comecei a crescer. Porque tem uma Assembleia de Deus do Ministério Sena, que é bem forte, que é ligada a eu já ouvi falar. Alguém uma vez visitou a gente e comentou que tem outra Assembleia de Deus também chamada Sena. Mas tem várias igrejas, não só não. Uhum. Tem uma que tem várias congregações. Várias congregações. Depois eu te passo o link. Provavelmente. O presidente, por isso que eu tô... É benção. Foi a primeira igreja que eu comecei a pastorear, foi lá. É natural, cresci lá no ministério. O pastor teve uma época, ele tinha casa de recuperação. 5 anos você começou a pastorear lá? Então, a idade que eu comecei a pastorear, o senhor fala? Depois de convertido, demorou o quê? 5 anos? Demorou 4 anos para ser separado da pastor. Tá falando... Com uns 24 anos eu fui. Me converti com 20, com 24 eu fui separado da pastor. Você tinha casado ou não? Sim. Me casei 1 ano antes. Ok. 1 ano antes de ser separado do ministério pastoral. Aí depois comecei a pastorear e cuidar da igreja. A mesma igreja, fiquei durante uns 2, 3 anos lá no ministério. Entendi que meu tempo no ministério tinha terminado. Né? Saí do ministério, conheci uma outra igreja, Adoradores de Deus, do pastor Valmir. Fiquei cuidando e pastoreando durante uns 5, 6 anos da Adoradores de Deus ali do Jardim Peri. Foi o período que eu tive mais autonomia pastoral para poder realmente ter experiências pastorais. E foi o período que realmente Deus mais tratou comigo em relação a pastor. Porque se alguém perguntasse para mim, estava plenamente preparado para ser pastor com 24 anos? Não, eu seria humilde de reconhecer. E hoje, com um pouquinho mais de maturidade, o senhor pode me repreender se eu estiver errado, eu acredito que a preparação, em algum sentido, preparação mesmo, vem ao caminho, na jornada, na experiência, metendo a mão na massa, fazendo as coisas. Eu tinha vontade e temor eu tinha. Tanto que eu assumi a obra, não tinha medo, fazia a obra de Deus. Então, E aí, me dedicando para Cristo Jesus. Vai acordar o rapaz. Benção. E me dedicando para a obra de Deus. E aí, talvez a gente possa entrar agora no assunto da depressão, porque foi pastoreando. Eu quero que primeiro você me diga qual foi a sua maior experiência virtuosa e a sua menor experiência virtuosa no caráter das pessoas como pastor. O que você mais viu como pastor que foi ruim no caráter das pessoas e que você mais viu de bom? Um exemplo de cada. Acho que agora o senhor realmente me fez pensar assim. Por quê? Como pastor, a gente vai passar por algumas experiências, até algumas frustrantes, o que é natural. Eu acho que o chamado faz parte de ter algumas experiências. Acredito que talvez, no sentido de caráter, a que mais foi frustrante, mais feriu nesse sentido, é ingratidão. Eu também falaria a mesma coisa. Ingratidão. E eu tenho certeza que talvez a maioria dos pastores diriam isso. Nesse sentido, né? A minha é ingratidão, nesse sentido. E aqui eu tomo o máximo de cuidado, porque eu posso falar hoje, inclusive, o fato de Deus estar nesse podcast abrindo o coração para falar, significa que Deus curou, porque uma das coisas que eu tenho maior medo, um certo receio, é não ser um pastor magoado, um pastor ferido, um pastor, fechado do tipo... O pessoal brinca, né? Coração peludo. Exatamente. Então, eu abri meu coração para Deus, mas eu acredito que a experiência mais frustrante nesse sentido foi a ingratidão. E a virtuosa? A virtuosa foi a gratidão de, pelo menos, algumas ovelhas minhas. A gratidão de algumas ovelhas que, de fato, mexeram comigo. Me permita contar uma experiência nesse sentido. Claro. Todos nós estamos aqui querendo ouvir essa experiência. A experiência. Às vezes,
são pequenos detalhes que acontecem na nossa jornada que mexem muito com a gente. É natural, é uma forma de Deus preparar a gente. Eu acho que até lidar com a ingratidão é natural, de pessoas que hoje estão aqui congregando com você, você visita, você faz campanha na casa da pessoa, você se dedica, daqui a pouco, quando menos espera, a pessoa deixa de congregar, não avisa para onde vai, acha que você tem uma bola de cristal e daqui a pouco está falando mal de você da igreja. Né? Bem-vindo ao clube. Perfeito. Eu acredito. Do Master Club. O pastor deve passar por isso, o apóstolo deve passar por isso, né? O pastor Mores também, é uma coisa que passamos. Isso machuca. A experiência boa é que, graças a Deus, Deus colocou algumas ovelhas pontuais na minha vida para mim não perder a esperança de que tem pessoas gratas nesse sentido. Uma dessas pessoas é um jovem que eu pastoreei. Na época que eu pastoreava ele tinha alguns problemas financeiros para poder chegar na igreja, então muitas vezes eu pegava, tirava R$10, toma, dinheiro da passagem, R$20, ajudava ele. E teve uma época que ele foi trabalhar longe, teve que mudar de ministério, foi congregar numa outra igreja. E aí eu estava passando um fim de ano muito difícil financeiramente, um fim de ano terrível, não tinha nada, não tinha como comprar alguma coisa para dentro de casa. E no dia 24 de dezembro, na véspera, dia 24 não, dia 23, um dia antes da véspera, eu recebo um WhatsApp dele, conversando comigo. Pastor, tá tudo bem com o senhor? Tô bem. Pô, quanto tempo, tal, isso, aquilo, a gente conversou e ele falou comigo, pastor, eu tenho uma bênção de Deus para compartilhar com o pastor. Eu falei, bem, tudo bem, né? Devo contar um testemunho. E aí ele falou, mas eu preciso que o senhor me dê seu Pix. Dá o seu Pix para mim, pastor? Eu falei, para quê? Não dá para mim. Aí ele passei o Pix para ele. Ele fez um Pix para mim, me surpreendeu, a maior oferta que eu recebi na minha vida, né? E o que mais me chamou a atenção, apóstolo, não é o valor, não é a oferta, lógico, o momento foi delicado, o momento certo, claro. Mas o que mais me chamou a atenção foi isso daqui. Ele falou assim, ó, pastor, aqui está esse valor, metade desse valor é uma oferta para a igreja, a outra metade é para você, é para o Senhor. Compra uma roupa para o Senhor, compra um tênis, compra uma camiseta, corta o cabelo, cuida do Senhor, é para o Senhor esse dinheiro. E isso foi o que me tocou o meu coração. Isso foi o que fez eu chorar naquele momento. Não é nem o valor, não é nem o dinheiro, mas é o carinho dele de se preocupar comigo no sentido de que cuida de você. E, obviamente, ele fez a oferta acompanhado de uma mensagem. Muito obrigado por tudo. Muito obrigado por não ter desistido. Muito obrigado pelas noites de ensinamento, pelas apostilas que o Senhor nos dava e ensinava. Muito obrigado. E aquilo dali marcou o meu coração, apóstolo. Marcou e abriu meu coração para a possibilidade que não. Porque o inimigo é sujo, ele trabalha na nossa mente para querer fechar o nosso coração. Mas graças a Deus, tem outras pessoas, mas essa marcou meu coração. Eu tenho uma definição de gratidão que é um punhal enferrujado que rasga o peito de dentro para fora. Porque só pode ser ingrato aquilo que você guardou lá dentro com carinho. Sim. Então aquilo enferruja ali e sai e rasga você para dentro para fora. E a gratidão é o bálsamo de Gileade entregue por José para os seus irmãos. É aquilo que cura que está de fora para dentro. Perfeito. Cura. É isso aí. É a definição que eu tenho de gratidão. Quando eu ministro sobre o bálsamo de Gileade, eu falo exatamente sobre isso. É aquilo que você recebe de fora para dentro que cura o que está dentro. E a ingratidão é aquilo que machuca de dentro para fora. É o que fere o coração. Eu perguntei isso porque quando você fala de caráter, como é um trabalho que você ministra bastante, você tem essa especialidade, esse assunto, nós vamos ter outros podcasts com você aqui. Eu até ia ficar bem mais calado, eu estou deixando o Mores aqui no meu lugar. Eu estou mais aprendendo do que entrevistando. Invertemos a posição que eu tinha combinado. Eu estou mais aprendendo do que entrevistando. Mas eu gostaria que você definisse para mim, eu não li o seu livro ainda, eu prometo que até amanhã eu consigo ler ele, mas definisse para mim e para o espectador que está em casa, caráter forte é o Cida Malafaia que grita, é um Cláudio Duarte que faz rir, é um Jesué Gonçalves que é conciliador, é um R.R. Soares que fala manso, ou é fruto? Fruto, sem dúvida alguma. Fruto que muitas das vezes não tem o reconhecimento, que muitas das vezes não está no holofote, que muitas das vezes não vai ter um tapinha nas costas do tipo, parabéns pela sua honestidade de não ter dividido um valor errado, ou de ter voltado para entregar o troco, ou de ter devolvido o celular que não pertence a você, coisas simples da vida, mas que estão internamente ligadas ao nosso caráter, os bastidores de você respeitar as pessoas próximas de você,
Os bastidores de você respeitar a sua família, honrar a sua mãe, honrar as pessoas que estão próximas de você. Eu diria que caráter é isso, o fruto, de fato, como o senhor falou. O fruto. Fruto vendo nas atitudes das pessoas. Eu tenho uma frase, tenho mais de 200 frases, tem uma que eu digo assim, ninguém consegue esconder o seu caráter por muito tempo. Um dia, a máscara cai. Então, por mais que a pessoa possa dissimular, ou aparentemente, no início, alguém possa demonstrar ser um bom caráter, um dia a máscara da pessoa vai cair. Um dia a gente vai reconhecer a verdadeira essência moral, que é aquela definição de caráter, ou aquela bússola moral, vai apontar para a direção que está no coração. Seja ela boa, certo? A verdade, honestidade, justiça, lealdade, hombridade, ou seja ela má. Então, o caráter forte é isso, é o fruto, é a atitude. É a pessoa que mesmo sem um holofote, mesmo sem ninguém, e eu falo um pouquinho sobre no livro, mesmo o mundo te pressionando para vender os seus valores, o que é muito comum hoje em dia, pressionar você para você ter determinada opinião, não falar tal verdade, não fale sobre isso, tenha medo de dizer isso, tenha medo de se posicionar. A gente vive numa inversão de valores, denuncia um pouquinho sobre isso, não vou muito a fundo no livro, porque o livro ele tem só 60 páginas, mas eu falo sobre essa inversão de valores hoje em dia, que o certo é errado, errado é certo, o imoral se tornou moral, e às vezes as pessoas aceitam isso pacificamente, não posso falar mais porque ofende o outro, ofende aquilo. Aí entra o conceito do livro de caráter forte. Você vai me desculpar, eu vou te desagradar, mas eu não concordo com isso. Não vendo os meus valores. Não vendo o meu princípio. Ó, isso daqui está errado, não porque eu estou dizendo que está errado. Está errado porque há uma verdade fundamental na escritura, que é o meu valor inegociável, que eu não negocio. Então, posso perder amigos, mas eu não vou perder o meu caráter. Posso perder seguidores, mas não vou perder, inclusive, apóstolo, igual o senhor falou, às vezes um motorzinho para falar, mas eu tenho uma experiência sobre isso na internet, que eu tinha um canal com mais de 150, eu tenho a placa do YouTube, um canal com mais de 150 mil inscritos. E teve uma época que eu tive que discordar de uma profecia que alguém fez sobre eleição, coisa assim, e eu falei, gente, isso daí tá errado. Esse negócio de Deus ficar profetizando quem vai ser o presidente, coisa. Eu discordei da pessoa. Era uma pessoa muito conhecida da internet, tinha um canal grande como o meu, gravei um vídeo discordando da pessoa, que era cristã também naquele período, e eu perdi muito seguidor. E eu senti o que é pressão, porque todas as pessoas que tinham carinho por aquela pessoa que estava profetizando errado, ou profetizando no sentido de Conta aí o que foi, distorcer. Vai. Fala logo a história, mano. Vamos lá, eleição de 2022. Eleição de 2022. Para Lula ou para Bolsonaro? Exatamente. Começou uma chuva de profecia na internet. Naquela época eu ainda tinha um canal no YouTube, certo? E saiu uma profecia. Tirou o canal do YouTube? Não entendi. Você tirou o canal do YouTube? Eu tirei o canal do YouTube por causa da depressão. Porque depois desse tempo a gente vai entrar nesse ponto. Aí eu ainda tinha interesse de gravar. Deixar depressão mesmo, pai. Então. Madurando, mano. Pois é, né? 150 mil. E aí, eu gravei um vídeo, já tinha mais de 100 mil inscritos, eu gravei um vídeo discordando dessa profecia. Eu falei, não, discordo. E nessa época, a pessoa que tinha um canal no YouTube, que era uma pastora, ela tinha muita relevância, até mais do que eu. Então, os inscritos dela não gostaram do meu posicionamento. De forma alguma, não gostaram. Começaram a me atacar, discordar, hater, o que a gente costuma dizer, hater de internet ter sentido, sentiu uma pressão, tira o vídeo, apaga isso, e eu não apaguei. Eu perdi amigos por causa desse vídeo, mas eu não apaguei. E nisso, realmente, é um teste de caráter para mim. A capacidade, vamos ver até onde você consegue valorizar a verdade? Eu vou te tirar amigos, vou te tirar prestígio, algumas pessoas não vão olhar muito bem para você, vão falar mal de você aqui na internet, você vai ter hater, você vai perder visualização e engajamento, porque às vezes falar o que as pessoas querem ouvir na internet vai dar engajamento, vai falar o que as pessoas querem ouvir, vai gerar uma multidão para cima de você, visualização no YouTube, monetização que converte-se em dinheiro. Então, falar o que as pessoas gostam ou querem ouvir vai dar dinheiro para muitas pessoas na internet. E naquele momento eu fui contra a maré. Perdi muitos seguidores, tive dor de cabeça, mas mantive a minha integridade naquele período. Um teste. Você sabe que... Eu tenho uma mentoria que eu faço com algumas pessoas individuais que eu chamo 12 passos para redescobrir a sua identidade. E uma das questões que eu trato antes do caráter é a identidade. Quando a identidade está clara e definida, o que os outros veem sobre o meu caráter não é o meu caráter.
Mas não é o que eu vejo que os outros dizem, mas é o reflexo do meu próprio espelho. Quando você descobre isso, não se tira o tubo do ar. Nem depressão. Mas a gente vai chegar lá. É aquele velho ditado, né? O que dizem sobre mim não define quem eu sou. Que eu sou. Muitas vezes o que falam de mim fala mais sobre ele do que Do que sobre de mim mesmo. É o que está no coração da pessoa. Então, mas é verdade. Dentro disso tudo, você tinha um... Você já teve um... Eu não gosto... A palavra cobertura, para mim, dá até ojeriza, mas... Você já teve uma mentoria, um pastor pai que cuidou de você, que te orientou? Porque eu vejo você... Eu estou vendo você falando de muita coisa que você estudou, que você buscou, que você foi atrás, mas eu não vejo você sentado nos pés de nenhum Gamaliel. Na verdade, hoje eu... Ou a impressão minha. Não. Eu estou perguntando porque essa é uma coisa que acontece hoje com muita gente. Que se ama, que dedica, que hoje tem tudo à disposição, mas não teve ninguém para sentar junto e falar, vem cá, deixa eu te falar, isso aqui é bom, mas ó, cuidado com esse perigo, cuidado com aquele. Porque mentorear, paternidade espiritual é isso. E eu estou vendo que você estava meio sozinho nisso. É impressão minha. Não, o senhor está certo. Eu diria que eu sempre fui muito independente nesse sentido, e hoje eu vou falar minha visão sobre isso. A minha depressão não é sem causa. Ela tem consequências de decisões que eu tomei na minha vida. Uma delas é ser muito isolado em relação a todo mundo. Então, realmente, não é porque eu não tinha pessoas, tinha homens de Deus ao meu redor, tinha o meu pastor, tinha pessoas, mas eu não queria. O impedimento não estava necessariamente nas pessoas. Então, qualquer luta que eu tinha, qualquer dificuldade que eu tinha, família, casamento, igreja, eu assumi a bronca para mim sozinho. E na minha mentalidade, naquele período, vou ficar aqui, eu tenho que aguentar. Também está fazendo parte da formação do seu caráter. Lutando contra o seu próprio orgulho. Exatamente. Então, o orgulho... Só tem como ser vaso novo quebrado. Perfeito. A forma tem que quebrar para fazer de novo. Se não quebrar, não vira vaso. Infelizmente, eu aprendi da pior forma. Sim, nisso. mas aprendeu, isso que é importante. Não, isso é que é importante, aprendi. Tá aqui, ó, de pé, Fui sorrindo muito... aí. Graças a Deus. Não é bonito igual eu, mas tá aqui, ó. Ô, glória. A gente chega lá, Jesus em beleza da vida, graça, mas... Não, ele não vai ter cabelo igual eu nunca, porque eu já não tenho mais nada. Mas agora dele. tá plantando o cabelo. Você já Ah, viu, é? né? Não. Aqueles implantes, agora tá mais Não, fácil. hoje em dia a Já tecnologia deve tá aí botar para azul ajudar. também. Dá pra pintar. Já pensou um negão dentro de olho azul? Não? Pois é. Vai Que ficar isso? bonito, Não hein? vai ser assim Que igual o isso? meu mel, mas... Vai dar um saborzinho, né? E como foi essa experiência com a depressão? Vamos lá, que eu tô vendo que você quer falar sobre isso. Eu queria deixar para o próximo podcast, mas eu vou deixar você falar sobre isso. A minha experiência com a depressão, eu acho que eu já dei alguns sinais aqui. A questão da ingratidão, já falei um pouquinho, já um sinal. A questão de ser muito sozinho, isolado, Autossuficiência. né? Como eu não tinha autossuficiência. A ideia de que, eu acho que a gente deveria repensar um pouquinho a forma como a gente forma pastores, e aqui não é uma crítica aos meus pastores ou coisa assim, mas é uma experiência para mim no futuro, me tornando líder e formar pastores, para não colocar na cabeça deles de que eles têm que ser super-homens, porque eu acho que fui pastoreado no início, quando me converti, fui separado desse jeito, que você tem que aguentar, que você tem que ir, que você tem que resolver, que você tem que Por isso que a igreja isso, acabou. aquilo, e na verdade não foi isso, Na verdade, não foi isso. Quando as coisas começaram a ficar ruim para mim, o que aconteceu? Estava pastoreando na igreja, eu era muito isolado, e como eu disse, nunca tive um Gamaliel, não porque não tinha pessoas. Tinha meu pastor naquela época, que tenho certeza que me ajudaria e me ajudou. Só que ele não sabia do que eu estava passando naquele período, eu era muito reservado, guardava muito para mim. Guardava muitas coisas para mim. Então, não é culpa da minha liderança de forma alguma. É uma coisa do tipo, eu realmente não fui buscar ajuda, inclusive já conversei isso com ele. Pastor, eu errei. Perdão, Eu errei, eu não fui pedir ajuda. Quando eu fui pedir ajuda, já foi tarde demais para mim. Já tinha acontecido. E aí, eu estava pastoreando e passei por momentos... Nunca é tarde. Nunca é tarde. Nunca é tarde. Enquanto se está vivo. Eu creio. Porque quando se está vivo, tudo se transforma. Eu creio. É isso. E durante meu período de pastoreio... Pensou, né? Pensei. Foi o período que eu estava cuidando de igreja, e aí não é só a questão... a depressão é uma doença, correto? E como doença, ela não surge por um único fator. Aconteceu uma coisa que te levou... Não, é uma série de fatores que colaboraram, querendo ou não, para mim entrar na depressão. Tem a questão genética, tem um histórico de família, o que dá mais possibilidade
de eu contrair a depressão ou desenvolver a depressão. Eu tenho um histórico de problemas com questões emocionais já. Com 15 anos de idade eu tive síndrome do pânico, tive medo de morrer nesse sentido. Então já tem um histórico na minha vida nesse sentido. Eu realmente não percebi e não fui buscar ajuda a tempo. Enquanto eu estava pastoreando, eu comecei a passar algumas dificuldades financeiras em pastorear a igreja, cuidar da igreja, e guardava muito para mim, né? E era muito isolado nesse sentido. Como eu não tinha muitos amigos ministeriais naquele sentido, guardava muito para mim, e o que eu fazia era só desabafar com Deus nesse sentido. Não era orar. E orar, exato. E achava que dava para ir desse jeito. Mas aí as coisas pioraram no início da pandemia, porque foi ali que começou eu afundar realmente no fundo do poço da depressão. Por quê? Veio a pandemia. Junto com a pandemia, o Senhor Deus resolveu me provar na área da saúde. E foi exatamente aí que as coisas começaram a piorar para mim. Por quê? Eu que fui uma pessoa que desfrutei de saúde a minha vida inteira, né? Até os meus 30, 32 anos de idade, nunca tive nenhuma doença grave, nunca fiz nenhuma cirurgia, nunca tomei remédio na vida, saúde plena. Mas a partir desse momento, ali no meado de 2020, 2021, eu primeiro desenvolvi uma bronquite. Andei com uma bronquite, fui no médico, fui diagnosticado com bronquite. Só que era uma bronquite que não ia embora nunca, um chiado no peito, e essa bronquite só piorava. E eu estava pastoreando ainda, levando a igreja, pastoreando, a bronquite só piorava, falta de ar. E chegou a um ponto de piorar tanto a minha bronquite, que não ia embora de jeito nenhum, que a minha qualidade de vida começou a despencar nesse sentido. Então, por exemplo, eu não conseguia falar mais direito. Então, por não conseguir falar, já não conseguia pregar mais. Então, eu passava mal todo dia. Todo dia me dava falta de ar, principalmente no horário da noite, do entardecer, mudança climática de tempo. Eu não sabia o que eu estava passando, achava que era só bronquite, usava aquela bombinha. Quando eu ia no posto de saúde, o pessoal do posto de saúde só falava, isso é ansiedade da sua parte, a bronquite vai passar, e me mandava a bombinha. E eu achava que era só isso, só que não ia embora. Eu ia piorando, o que eu tive que fazer? Eu me afastei do ministério pastoral, deixei um obreiro meu, o obreiro de mais confiança, cuidando da igreja, e ajudava de fora. Mas me afastei do ministério pastoral nesse período de doença. Não conseguia ir para o culto, fiquei praticamente isolado em casa, só orando e tentando entender, porque era passando mal todo santo dia. Isso quebrou o meu psicológico. Porque você pode passar mal um mês, outra coisa, agora passar alguns meses sofrendo desse jeito, aí isso quebrou o meu psicológico e abalou a minha fé. Nesse sentido. Foi aí que começou o princípio da depressão. E nessa de isolamento, a minha cabeça começou a entristecer, começou aqueles questionamentos, por que Deus, por que eu, por que isso, por que aquilo, eu sem entender o que estava acontecendo comigo, ao ponto de eu não conseguir me alimentar direito mais, não conseguir dormir direito mais, né? E aí a minha família começou a sofrer comigo, as pessoas começaram a sofrer comigo. Ninguém sabia, as pessoas sabiam que eu estava doente, mas não sabiam o que era necessariamente. Né? Eu era meio isolado nesse sentido, não contei muito para as pessoas. Né? Era, né? Era, não sou mais, aprendi a lição. Né? Erramos uma vez só e aprende, o sábio, né? Tudo bem. Aí eu cheguei no fundo do poço. Tanto da depressão, ainda não tinha um diagnóstico oficial, mas tinha só a suspeita da depressão e todas as características. Foi exatamente nessa época que eu trabalhava pela internet, como eu disse, eu tinha um canal no YouTube com mais de 150 mil inscritos, ganhava o meu salário pelo YouTube, vivia da internet. Eu vivia pela internet. Então, gravava os meus vídeos. Já que você vivia pela internet, como que você vê a questão do caráter com relação ao Anderson? Porque é um cara que prega muito sobre caráter forte, posicionamento do Anderson... dele, meu Deus, o Anderson Silva. Anderson Silva, pastor Anderson Silva. Pastor, que ele tem esse perfil de falar muito sobre esse assunto, confrontar. Tu concorda com as ideias dele, não concorda? Como é isso? Algumas ideias dele eu concordo. Inclusive, eu até acho que o Anderson Silva, ele tem uma coragem interessante, uma mentalidade interessante. Mas vai ter muitas ideias dele que eu não concordo. Talvez a ideia de vou pôr o pé na porta e vou falar, e vou fazer isso... falar de outras lideranças, assim, de uma forma talvez que eu não concorde. Pejorativa, exatamente. Posso concordar, sim, com algumas ideias dele. Algumas coisas que ele fala sobre masculinidade eu acho muito interessante. Algumas outras ideias, principalmente para mim, eu acredito que ele caiu no conceito quando começou a se envolver com política. Aquela fala dele que viralizou no Brasil inteiro sobre quebra-mandíbula do Lula. E aqui eu não estou, pelo amor de Deus, defendendo direita, esquerda. Eu sou bíblico nesse sentido. É óbvio que eu não sou apolítico nem ignorante em relação à política.
né? De forma alguma. Mas, não entrando em contexto político de A ou B, eu acredito que não seria o jeito certo de você abordar a questão política, né? Tanto que viralizou, virou uma coisa horrível. E quando eu vejo meio que se perder por esse lado, eu falei, opa, já comecei a ficar um pouquinho com o pé atrás sobre os ensinamentos dele. Então, a minha perspectiva do Anderson Silva é a mesma que eu tenho para algumas figuras da internet, já que eu criava conteúdo, eu falava muito deles na internet, reagia a alguns vídeos polêmicos deles, né? Examina tudo e retende o bem. Faço isso para ele, faço isso com o Caio Fábio, faço isso com outros pastores que tem na internet, o próprio Silas Malafaia, todos. Examina tudo e retende. O próprio Paulo Júnior, que um tempo atrás foi alvo também de... O que você já leu do Caio? Os livros do Caio Fábio, no início da minha jornada, eu li todos os livros dele. Né? Lembra de algum? Eu lembro um que ele fala sobre a unção do Espírito Santo. Elias do Monte Carmelo. Eu não me lembro o título exato. Não, é sobre esse assunto. Eu sei todos os livros do Caio. Todos os livros do Caio? Todos. O senhor já leu todos? Todos. Benção. Eu li os livros dele no início e tenho um respeito pelo Caio nesse sentido, Caio Fábio. Acho que foi um grande pregador nesse sentido, mas discordo de algumas ideias também nesse sentido. Éder Renekiewicz e todas as figuras polêmicas na internet. Examino tudo e retende o bem nesse sentido, sabe? Tem alguns pastores que eu admiro, respeito, que para mim, eu acredito que no exemplo de caráter me chama a atenção. Pastor José Gonçalves, que fala de família, tem um livro escrito Caráter Cristão que eu super recomendo para os nossos queridos irmãos, o livro do pastor José Gonçalves, Colunas do Caráter Cristão. Tem o pastor Hernandes Dias Lopes, que eu também respeito, pastor Augusto Nicodemos, que eu também respeito. São pastores que eu vejo que têm uma estrutura muito interessante e o exemplo de caráter, né? E, sem dúvida alguma, uma das pessoas que eu estou gostando muito de ouvir hoje em dia, por mais que ele já dorme no Senhor, é Billy Graham. O exemplo de Billy Graham. Porque é impressionante o tamanho do ministério que o Senhor entregou para ele e nenhuma trajetória de escândalo na vida dele. Eu não estou dizendo que ele é perfeito, não estou dizendo que ele não possa ter cometido um erro ou outro, mas nenhuma trajetória de escândalo na vida dele. Isso me chama a atenção. Inclusive, Billy Graham é uma unanimidade entre alguns evangélicos. Que você vai em diferentes denominações, muitos reconhecem ele como um homem de Deus. Então, citando aqui alguns nomes para o senhor, concordo algumas coisas com algumas figuras da internet, conheço bastante o trabalho deles, porque como eu trabalhava na internet, em certa medida, os vídeos que eu gravava era reagir e comentar algumas coisas que viralizavam na internet, então já reagi muito ao vídeo do Anderson Silva, do Caio Fábio, e outras figuras também na internet, pastores. Foi só uma curiosidade que a produção teve e pediu para perguntar. E é ótimo porque eu entendo um pouquinho, é a primeira vez que eu estou vindo no podcast, inclusive para mim é uma honra. Primeira vez? É a primeira vez que eu estou vindo no podcast. Você está perdendo a virgindade conosco? Pois é. E assim, para mim... Corte para vocês. Otton Philip perdendo a virgindade com o pastor Mores e o apóstolo Marcos. Vai viralizar. O pessoal coloca Otton React, porque eles me conheciam, o canal que tinha 150 mil inscritos era Otton React. Inclusive, provavelmente aqui no YouTube deve ter alguém no comentário dizendo, pastor, quanto tempo eu não te vejo? Porque eu sumi da internet. Ele tá voltando, tá, gente? A gente vai citar ele. A gente vai falar sobre a gente chegou depressão. no Peri assim, lá, sai pra fora! Então, voltando ao assunto da depressão, estava com o canal no YouTube, vivia da internet, não conseguia trabalhar mais e tudo isso foi meio que um peso para mim. Não conseguia trabalhar, não conseguia pregar, não conseguia ir para o culto porque passava mal todo dia e eu não queria passar mal ali na igreja na frente de todo mundo, né? Vivia correndo para o posto de saúde e não mudava. Orando a Deus, pedindo uma direção até que eu consegui um recurso, um dinheiro, passei no médico especialista, né? Na verdade, eu passei no clínico geral e eu estava muito magro naquela época, muito magro, abatido, eu estava pesando 67 quilos, muito magro, anêmico, não conseguia me alimentar direito. Passei no clínico geral, ele pediu uma série de exames. Aí o pior é que eu vi a foto, hein? Ele pediu... Tá mais feio ainda? Tava. É? Eu vi a foto. Sangue de Jesus, irmão. Meu Deus do céu. Fazer igual os antigos. Sangue de Jesus. E ele pediu um exame de sangue para mim que custava R$140. E eu não tinha esse dinheiro, como eu disse, eu trabalhava pela internet. O YouTube funciona assim. Tá postando, tá viralizando, você ganha seu dinheiro. Se não tá postando, você não vai ganhar nada. E eu já tava sem ganhar nada, sem dinheiro. Isso me entristeceu muito. Aí que me afundou mesmo no fundo do poço, até que eu fiz uma oração e Deus falou comigo algo especial. E Deus falou comigo o seguinte:
Eu tinha um canal ainda na época. Filho, tem muita gente que te ama na internet, que gosta de você, que tem carinho pela sua vida, mas eles não sabem o que você está passando. A questão do orgulho. O orgulho do cara que quer resolver tudo sozinho, que esconde que está sofrendo de todo mundo. Esse vídeo quebrou o meu orgulho e me deu o maior testemunho de milagre da minha vida. Porque Deus falou comigo, faça um vídeo e peça... E você não vai pedir ajuda, você só vai contar para os seus inscritos o que você está passando. Que você está escondendo de todo mundo, mas conta. Foi exatamente o que eu fiz. Numa quinta-feira, 5 horas da tarde, gravei um vídeo... Não conseguia falar direito, fui no fundo da minha casa, sem edição nenhuma, e eu era muito perfeccionista com os meus vídeos, mas esse eu gravei sem edição nenhuma. Gravei um vídeo, falei com o pessoal, estou passando por isso, isso e isso. O inimigo está soprando na minha mente todo dia que eu estou com alguma doença grave e vou morrer. Infelizmente, às vezes, você tendo convicção da sua fé chamada, às vezes você duvida das coisas. Estava no fundo do poço. Conversei, abri meu coração e falei assim, gente, vocês podem me ajudar de alguma forma? Tanto com a oração ou com ajuda financeira. Abri meu coração, gravei um vídeo de 5 minutos e postei no meu canal. O canal estava sem vídeo já faz meses, porque eu sumi da internet, sem dar notícia. Postei esse vídeo às 5 da tarde, quebrando o meu orgulho, porque até então eu sempre me apresentei como um homem forte para todo mundo, um homem bem, tá ótimo, sucedido, mas naquele vídeo as pessoas viram um Otton diferente, né? Gravei o vídeo, postei, quebrei meu orgulho nesse sentido, pedi ajuda, comuniquei aos santos a minha necessidade. 5 horas da tarde eu postei o vídeo. Quando deu 6 horas da tarde, eu voltei para olhar o celular, as notificações começaram a chegar. Mensagem de gente do Brasil inteiro, gente que eu nunca imaginei que me ouvia. Começou a chegar mensagem, e não só mensagem. Eu passei algumas contas, 2 contas minhas com o Pix. Começou a chegar Pix sem parar na minha conta. Tanto que chegou 6 horas da tarde e já tinha R$ 1.700 na conta. Eu falei, opa, eu só estava precisando de 140. R$ 1.700 já resolve. Eu já faço o meu exame, já vejo o que está acontecendo comigo, eu estou falta de ar, o que está acontecendo comigo? E assim foi, apóstolo, pastor Maurício. Assim foi sucessivamente durante 7 dias, recebendo ajuda e Pix das pessoas. E Deus foi tão bom comigo, e esse é o testemunho da minha vida, eu diria no sentido de milagre, que eu nunca imaginei, porque eu particularmente nunca vi tanto dinheiro na minha vida. Nunca vi tanto dinheiro, tanto recurso que Deus mandou para mim naquele momento. Eu só gravei um vídeo e o vídeo viralizou. Um canal que está parado sem muito tempo, é natural, e aqui eu conheço um pouquinho do algoritmo do YouTube, trabalhei durante 5 anos, ou 6 anos, 4 anos no YouTube. Então eu sei que o algoritmo funciona assim, quanto mais você posta, mais você vai ter. Se parou de postar, o algoritmo para de entregar. Então, eu postei, acho que ninguém vai ver o vídeo viralizou. As pessoas começaram a assistir o vídeo, começaram a ver, o vídeo pegou mais de 40 mil visualizações. Então, pessoas do mundo inteiro querendo me ajudar, entrando em contato comigo e mandando Pix para mim, e mandando mensagem, pastor, você não está sozinho, pastor, você não é o seu fim, pastor, não desiste, pastor, não para de postar, pastor, nós estamos aqui agora, você ensinou a gente, você falou de Jesus para a gente, agora é a nossa vez de te ajudar. E isso, mais uma vez, foi um ponto que curou meu coração de qualquer ingratidão que eu tinha sofrido como pastor. Porque não é só a questão financeira nesse sentido. É verdade, eu nunca vi... É tudo junto. Eu nunca vi tanto dinheiro na minha vida, assim, nesse sentido. E, às vezes, você vem de periferia, de uma família pobre, não é natural você ver tanto recurso, assim, vindo na sua mão. E eu sei que foi um teste de Deus, ao mesmo tempo, um momento que Deus falou assim, eu vou te abençoar. E abençoou, de fato. A bênção foi tão grande que eu fui abrir... Ele vai te entregar de dinheiro na internet ainda. A bênção foi tão grande. Não entendi. Não foi nada diante do dinheiro que Deus vai te entregar na internet ainda. Eu creio nisso. Mas você crê, Dodão, eu tenho certeza. Eu creio. Ele que falou para mim. Eu creio. Ele acabou de me dizer isso. Eu creio. Então, para mim, ser crendo ou não, o problema é seu. Eu creio. Com certeza eu creio, porque eu sei por isso. Depois eu conto uma coisinha para o senhor. Mas a bênção foi tão grande de Deus na minha vida, a partir desse vídeo, que um banco, eu coloquei 2 bancos, Itaú e um outro banco. Um dos bancos bloqueou a minha conta. Bloqueou, porque chegou tanto recurso, tanto Pix lá, que eles falaram assim, esse cara é da quadrilha do Pix. E eles me ligaram e falaram, eu liguei para eles, falei, por que minha conta tá bloqueada? Eu falei, tá muito Pix aqui, movimentação estranha na sua conta. O que tá acontecendo? Eu tive que explicar para eles a minha situação, que eu coloquei a conta na internet e tal, para eles poderem desbloquear. Eu só sei que eu arrecadei mais de R$60 mil em um mês. Esse é o testemunho da minha vida. Para alguém que esperou a vida inteira, dizimista, ofertante, e falou, Deus, não acontece.
não vai, não chega. O que Se eu falar que eu não pensei nisso, eu tô mentindo. Eu pensei nisso agora. A vida inteira. Eu vou fazer isso aí, eu vou fazer isso hoje. Então, acho que vai dar certo. Otto, a gente tem um tempo, né, desse podcast. Eu acho que tem algumas pessoas que estão vindo aqui que a gente vai trazer outras vezes. Eu não sei se você tem assistido o Youngcast, eu acredito, alguns podcasts evangélicos. Muitos podcasts. Tem algumas pessoas que vão constantemente. Como você está aqui perto e é amigo nosso aqui, amigo do pastor, a gente vai começar a trazer você outras oportunidades, mas infelizmente o tempo está esgotado e depois, no próximo episódio, você vai contar como saiu da depressão. Perfeito, combinado. Porque você está nesse caminho ainda. Então, no próximo, já vai estar mais curado ainda. É ruim você ser... Porque eu estou olhando para você e Deus está falando coisas comigo. Então, você tinha razão quando você falou para mim que tinha que acontecer esse encontro. E aí a gente vai com certeza ter você de novo aqui. Gente, você que está em casa conosco na Praça Nutiuscast, nós estamos muito felizes de estar com você aqui. Estamos muito contentes. O papo foi maravilhoso. Não dá para a gente continuar muito tempo, vocês sabem. Eu já estou com mais uma pessoa para a gente gravar hoje. Mas eu queria dizer para você uma coisa. Entra lá nesse arroba aqui, ó, do nosso pastor Otto. Manda mensagem para ele falar onde está o seu canal. Bota esse cara para gravar. Amém, pessoal? Traz ele de volta. Chega lá, você vai entrar lá e vai ser assim: ressuscita, Otto, sai para fora. A frase é essa: ressuscita, Otto, sai para fora. Vamos trazer esse cara de novo para entregar aquilo que Deus colocou no coração dele, porque Deus não habilita ninguém que não tem habilidade para habilitar a outros. Então, se Deus habilitou ele, porque ele tem habilidade para habilitar a sua vida. E aqui no Nutiuscast é um pouquinho diferente do normal. Eu não termino o podcast. Eu digo que está acabando, mas quem entrega a mensagem final é o nosso entrevistado. Então, antes disso, pastor Mores vai se despedir de você e depois eu volto aqui. Bom, eu quero mandar só um recadinho. Encosta seu ouvido aí pro apóstolo não ouvir. Hoje é meu primeiro dia aqui, então eu preciso que as visualizações aí aumentem, senão ele não vai me chamar de novo. Entendeu? Então, ó, vai lá, mete o dedo lá para poder compartilhar, coloca esse vídeo aí para poder rodar e vamos ajudar o nosso pastor Otto também. Vai lá, vamos colocar esse homem para trabalhar na internet, porque é bênção de Deus. Tá bom? Um forte abraço, que Deus abençoe a sua vida e até a próxima, em nome de Jesus. Pastor Mores está sendo treinado para ser o substituto nosso aqui no nosso podcast, porque nós não podemos fazer tudo sozinho. A ideia é que ele faça várias entrevistas aqui, sem a gente estar junto. Hoje foi a primeira vez trazendo um grande amigo, uma pessoa que ele ama muito. Eu vou ficando por aqui, você que veio das suas ruas, do seu celular, do seu tablet, do seu computador, de vários lugares para a Avenida Êxito, lembra? Você saiu lá de cima, de baixo, tudo que foi lugar, assistiu com a gente, chegou na Avenida Êxito, nessa pracinha gostosa que a gente está hoje, a Praça Nutiuscast, nesse momento maravilhoso. Eu vou ficando por aqui, agradecendo de verdade por você estar conosco e se prepare. Toda terça-feira e todas as sextas-feiras, às 18 horas, vai ter um episódio novo com alguém especial para falar com você. Eu me despeço desse episódio de hoje, deixando com você, ali naquela câmera, uma mensagem poderosa da parte de Deus, do pastor Otton, para a sua vida. Com vocês, pastor Otton Philip, entregando a mensagem para você. Agradeço os irmãos que estão nos acompanhando, todos os amigos da internet que acompanharam toda a minha trajetória, até aqueles que me conheceram como Otton React, provavelmente vão estar nos comentários aqui do YouTube. Eu tenho certeza absoluta, querido irmão, que, como o apóstolo falou, que o Senhor tem habilitado pessoas para ensinar, para ajudar nesse sentido. Tenho certeza, e hoje eu entendo e compreendo isso, que tudo que eu passei, todas as lutas, seja na área da saúde, seja a luta contra a depressão, ou seja a ingratidão, seja todas as lutas ministeriais, foi um preparo de Deus para que eu pudesse retornar para a internet, para poder edificar a vida de muitas pessoas e voltar com força, voltar com vontade. Então, você que está nos ouvindo, eu só queria deixar um recado de que Jesus é suficiente. Se ele não abriu mão de mim, se ele me resgatou, se ele me deu graça de conseguir vencer a depressão, de conseguir passar pelas crises, de, em certa medida, assim, ter o meu caráter cada vez mais moldado, tratado pelo Senhor, eu tenho certeza que o mesmo Senhor pode fazer pela sua vida, tá bom? Então, fique firme, prive pelo caráter e o resto Deus preparará. Deus abençoe vocês.